Oi, gente, vamos lá. Próxima aula, estamos aqui, né? Vamos tentar conhecer um pouquinho mais aí dos museus de arte de João Pessoa, dentro de um contexto do aniversário da cidade, de tudo aquilo que a gente está vivenciando essa semana, certo? Então, hoje a gente vai falar de João Pessoa como patrimônio nosso. Então, vamos falar um pouquinho dos museus de arte e vamos estudar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falarmos sobre os próprios museus e conhecermos um pouquinho dos museus que tem em João Pessoa, nós precisamos entender o que é um patrimônio, aonde, né, se encontra, como é que funciona isso de patrimônio. O que é isso, né? De onde vem? Isso é lei? Isso existe? Por que existe? Né? Então vamos conhecer um pouquinho. Então a própria palavra, e não só a palavra patrimônio, quando a gente estuda, a gente precisa entender de onde vem essa palavra, como é que surge isso, né? Então a palavra patrimônio, ela vem do latim, patrimônio, que quer dizer herança, propriedade paternal. Vocês sabem que a gente vive numa sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade onde o homem, ele dentro de um contexto, ele manda, né? É lógico que hoje, em 2020, as mulheres têm um papel muito importante na sociedade, mas a nossa sociedade, ela é ainda patriarcal. Então, essa herança, propriedade paternal, que vem de pater, que quer dizer pai, mais mônio, que é um sufixo, que é uma condição, um estado. Então, é uma herança do pai. Essa herança, ela é passada de geração em geração. Então, esse patrimônio, ele é uma herança paternal. E aí, o que é um patrimônio cultural? A gente precisa entender o que é um patrimônio, a gente precisa conhecer o patrimônio para poder valorizarmos. Então, o patrimônio cultural é tudo que criamos. A gente não está falando, vale ressaltar, de patrimônio financeiro, de uma casa. Você tem um patrimônio, eu tenho um patrimônio que é uma casa. Não, a gente está falando de patrimônio cultural, certo? E isso precisa ficar muito claro. Patrimônio é tudo aquilo que criamos, valorizamos e queremos preservar. São os monumentos e as obras de arte, e também as festas, músicas, danças, folguedos e comidas. Os saberes, os fazeres, os folguedos e tudo, enfim, que a gente consegue manifestar em conjunto com vários grupos sociais. Então aí eu trouxe uns exemplos de monumentos para vocês. Vocês vão ver aí a Praça dos Três Poderes, uma escultura em homenagem a Jackson do Pandeiro, e nós temos uma grande escultura na Praça da Lagoa, né, no Parque da Lagoa, que hoje ele foi todo revitalizado, enfim, é um patrimônio nosso. Nossas festas, músicas e danças, o nosso São João, a nossa Festa das Neves, o nosso Carnaval, enfim, todas essas festas, elas são patrimônios culturais nossos. Nós temos também como um patrimônio cultural nosso as comidas, o caranguejo, o baião de dois, o cuscuz, a tapioca, todas essas comidas de milho. Então, essas comidas também fazem parte do nosso patrimônio cultural. Então, a gente vivencia o patrimônio, a gente ouve o patrimônio e a gente visita os patrimônios. Então, aí nós temos um instituto que protege tudo isso. Segundo o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à identidade do seu povo. Então, tudo isso vai contar a nossa história, vai falar da nossa memória e vai mostrar a nossa identidade. Patrimônio cultural, ele nos remete à nossa vivência, à nossa experiência e à nossa produção. Então, a gente precisa se identificar enquanto produtor de cultura. Ah, mas eu não sou artista. Mas você faz parte da sociedade. Se você faz parte da sociedade, você constrói esse patrimônio cultural que hoje, em particular, nós estamos falando de João Pessoa, certo? E a Constituição Federal, no seu artigo 216, ele fala muito claramente que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, que a gente vai falar já já.
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, quem foram esses grupos formadores da sociedade brasileira? Né? Nós precisamos entender que o Brasil, ele surge de algum lugar, ele vem, é igual o nome, como eu estava explicando para vocês no início da aula. A gente precisa entender de onde vem. E o Brasil que a gente tem hoje, a gente entende como o resultado da junção, principalmente em seu início de formação, de 3 culturas. A indígena, que já existia aqui, e a gente sabe que precisa ter um olhar mais cauteloso com os indígenas, os europeus que vieram e colonizaram, e os africanos que foram trazidos, escravizados para o Brasil. E hoje nós temos como resultado a cultura brasileira, que é uma cultura, ou eu posso até afirmar que é a cultura mais rica em diversidade no planeta Terra. Não existe nenhum país no mundo que tenha sido colonizado, que tenha sido misturado da forma que o Brasil foi, e o resultado que a gente tem hoje são regiões que têm festas diferentes, falas diferentes, comidas diferentes. Então, tudo isso está dentro do nosso patrimônio cultural. Volto a dizer, hoje em particular, a gente está falando de João Pessoa, certo? E aí a Constituição diz que esses patrimônios culturais são as formas de expressão. Sabe aquele vice? Vice, oxente, isso tudo é nosso. É da nossa cidade, é do nosso estado e da nossa região. Os modos de criar, de fazer, de viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos e arqueológicos. Então, tudo isso faz parte desse patrimônio cultural, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho o que é patrimônio material. A gente não vai se aprofundar em patrimônio material e imaterial, mas a gente precisa entender, certo? Então, os patrimônios materiais, eles são classificados segundo sua natureza. Se ele é arqueológico, se é paisagístico e etnográfico ou histórico. Belas artes e das artes aplicadas, né? Eles estão divididos em bens imóveis, núcleos urbanos e sítios arqueológicos e paisagísticos, de bens individuais imóveis, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Então, olha o patrimônio como ele tem um universo enorme, certo? E os imateriais, que são conhecimentos enraizados no coletivo das comunidades, manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, rituais e festas que marcam a vivência coletiva e a religiosidade, né? Então, quando a gente está falando em manifestações imateriais, são coisas que a gente não é tátil, a gente não está pegando, mas a gente está vivenciando, a gente está vendo, a gente está ouvindo. Então, tudo isso faz parte do imaterial. E aí a gente chega em João Pessoa e a gente entende que essa semana é uma semana muito festiva. A gente tem o aniversário da nossa cidade, completando aí 435 anos, né? E a gente vai fazer uma visita, vai conhecer alguns museus, vai ver que existem, vai ver que são gratuitos, né? A gente não vai aprofundar a pesquisa, porque cada professor vai pedir para que vocês pesquisem, vejam quando começou, né? Quem inaugurou, o que tem lá, o que você pode ver, visitar durante essa semana e durante o ano todo, porque os museus eles estão aí abertos para vocês durante o ano todo e gratuitamente. Então vamos tentar aí conhecer, ver todas essas manifestações que fazem parte da nossa vida e do nosso estado e principalmente da nossa cidade de João Pessoa. Então João Pessoa ela foi fundada em 5 de agosto de 1585, já nasceu cidade,
são poucas cidades no país que já nasceram cidades. Então, ela já foi intitulada Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. É a terceira cidade mais antiga do Brasil. Segundo pesquisas, é uma das melhores cidades do mundo de se viver, em questão de qualidade de vida, de arborização. Então, João Pessoa, ela é perfeita, né? E aí, para ela se tornar ainda mais perfeita, ela depende da construção de cada um, da vivência de cada um e da valorização. E a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, tentem conhecer, tentem passear, tem muita coisa aí gratuita, tem muita coisa que a gente pode conhecer, ver, ouvir e realmente, efetivamente fazer parte dessa cultura. É a terceira cidade mais antiga do Brasil e ela é conhecida como a cidade onde o sol nasce primeiro. Trouxe para vocês aí a imagem do nascer do sol na Praia do Cabo Branco, que a Praia do Cabo Branco, o busto de Tamandaré, a Praia de Tambaú, porque na verdade é uma divisa, né? O busto de Tamandaré, ele divide Cabo Branco e Tambaú. Então, essa divisa, ela já é patrimônio nosso, né? Quem vem a João Pessoa, a primeira coisa que quer conhecer é o busto de Tamandaré. Então, a gente precisa entender o que é um patrimônio nosso, para que a gente também saiba valorizar. Então, aí, o sol nasce primeiro em João Pessoa. E o pôr do sol em João Pessoa, ele se põe onde a cidade nasceu, no Rio Sanhauá. E a gente vê aí o grande rio, a gente vê o nascimento da cidade, e é conhecida também como a Cidade Baixa, Varadouro. Então, esse espaço aí praticamente é todo tombado pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN. Por quê? Porque aí foi onde nasceu, ele tem toda uma história contada pelas construções e pelos mais antigos, né, pelos livros também, as pessoas que já não estão mais entre nós, deixaram escrito e aí conta-se a história da nossa cidade. Então, vamos visitar os museus. Para a gente conhecer, para a gente visitar, a gente precisa conhecer. Para a gente conhecer, a gente precisa saber onde existe, onde é, como está, né? Então, vamos lá. Nós temos aí o Museu Fotográfico Valfredo Rodrigues, né? Muita gente vai conhecer como a Casa da Pólvora, né? E aí tem uma parte da história que a gente não vai contar agora, porque é chamada Casa da Pólvora, mas aí os professores, eles vão pedir algumas pesquisas e vocês, quem tiver curiosidade, o professor que quiser trabalhar aí, vocês vão fazer a pesquisa e vão conhecer e saber um pouco tanto da história quanto da parte artística que hoje é exposta dentro do próprio museu, que hoje é um museu fotográfico. O Hotel Globo, que ele traz para a gente também o contexto todo histórico, que foi o primeiro hotel da cidade, né? Ou seja, só ficava nesse hotel os grandes líderes, as pessoas realmente afortunadas, e hoje não funciona mais como hotel, já foi, né, essa parte toda fechada, e hoje é um museu de arte. Então, vocês, se quiserem visitar, vocês podem conhecer tanto a parte visual como o museu. Lógico que nessa pandemia a gente está aí restrito a muita coisa, mas ele sim funciona como um museu e vocês podem visitar gratuitamente, né? O Museu José Lins do Rego, que nós temos lá no Espaço Cultural, que a própria arquitetura moderna do Espaço Cultural também é patrimônio cultural nosso. Temos a Estação das Artes, que, diferente da Estação Ciências, é um espaço para exposições, é um museu, certo? Só que é um museu contemporâneo, porque às vezes a gente coloca na cabeça que o museu ele só vai ter coisa velha. Então, eu posso ter um museu onde vão ter obras contemporâneas. Nós temos também aí a Casa de José Américo, que é lá na Praia do Cabo Branco também, aberta à visitação gratuitamente. Vocês vão conhecer um pouquinho da história, tanto de José Américo, como tem lá momentos de exposições abertas de outros artistas. Nós temos também o Centro Cultural São Francisco, que é um complexo, onde tem várias partes. Uma das partes é o Convento de São Bento, a Igreja de São Francisco, e nós temos uma parte específica de exposição, de museu. Então, nós temos um museu de arte popular e um museu de arte religiosa. Essas duas são permanentes, então vocês podem ir visitar
Aí tem uma taxinha, né? Simbolicamente, mas quem puder se organiza aí e tenta visitar. E lá também tem uma parte de exposições itinerantes, exposições que acontecem, o artista coloca, depois retira, outro vem e faz sua exposição. A Casa do Artista Popular, que como o próprio nome diz, ele já traz essa arte popular para dentro do museu, né? Então vocês vão ver lá exposições de rendas, de bonecas e bonecos, de argila, enfim, da arte popular aí que a gente conhece bem e a gente pode conhecer os nossos artistas pessoenses aí na Casa do Artista Popular. Tem umas imagens aí, ó, exposição de metal, de argila, de tecido. E nós temos o Celeiro Cultural, que é também um museu aberto, só que lá, diferente de outros museus, está tudo à venda. Então vocês podem visitar, é gratuito e vocês também podem comprar algum objeto que for de interesse, certo? E aí vocês vão ter alguma atividade. Vocês respondem no caderno, a gente vai estar enviando isso pelas mídias sociais, WhatsApp, né? Então vocês vão responder. Você conhece algum desses museus aí que eu acabei de falar? Qual museu você escolheria para uma visitação? Por quê? Você considera que João Pessoa oferece a oportunidade de conhecer vários tipos de arte? Quais? Dança, música, teatro, tudo. João Pessoa oferece? Então, o que é que falta? Será que a gente não conhece ou ela não oferece? Então, vocês vão falar um pouquinho sobre patrimônio imaterial e patrimônio material. E aí a gente volta numa próxima aula. Valeu, tchauzinho, até a próxima.